Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não é um vídeo de direito tributário, é um vídeo voltado mais para concurso, especificamente concurso de mestrado, doutorado, mas também serve para qualquer tipo de prova oral. Algumas dicas que eu vou dar aqui. Recentemente as pessoas têm me perguntado sobre como se comportar em entrevistas, né, entrevistas principalmente de mestrado e doutorado, porque a UERJ está em vias aí de fazer um concurso, está com um concurso em andamento, e esse concurso tem um diferencial dos concursos passados da UERJ por conta da pandemia. As pessoas que estão fazendo mestrado tiveram que enviar projetos de mestrado. Outras universidades já faziam esse tipo de seleção por meio de projeto, não por prova, mas a UERJ sempre teve prova. E agora ela inaugurou esse método de projeto no próprio mestrado. No doutorado já sempre existiu entrevista e projeto. A questão é que as pessoas estão nervosas. Assim, eu recebi algumas mensagens, eu prometi que eu ia responder depois, e como foram muitas, então não tinha como responder individualmente todo mundo, né? Óbvio que eu estou dando aqui, felicitei pela aprovação, parabéns a todos que conseguiram chegar a essa fase de entrevista, que já é uma fase difícil, mas eu não consegui responder todo mundo em virtude da questão mesmo de rede social, que se multiplicam, né, as coisas se multiplicam e a gente não consegue, às vezes, dar conta. Então eu parei aqui um pouquinho que eu estou fazendo para gravar esse vídeo rapidinho para que você não fique nervoso na entrevista e dar algumas dicas do que eu fiz e do que eu vi pessoas fazerem que não deveriam fazer, né? Então eu ia rascunhar aqui umas coisas mais rapidinho, mas eu preferi falar aqui abertamente com vocês. Em primeiro lugar, no meu mestrado, a entrevista não era sobre projeto. Eu até falei que no mestrado não tinha entrevista, mas no mestrado tem entrevista, mas não é entrevista sobre projeto, porque não tem projeto. A entrevista no mestrado normalmente é sobre a sua experiência acadêmica ou profissional, ou por que você quer ingressar no mestrado. E no doutorado não, a entrevista já é sobre projeto. Como o mestrado agora está acompanhando o doutorado nesse tipo de procedimento, o que eu vou falar aqui que aconteceu comigo no doutorado e aconteceu com outras pessoas na entrevista do mestrado serve para quem está fazendo a entrevista no doutorado e nunca fez entrevista no mestrado, e também para quem está fazendo pela primeira vez a entrevista no mestrado. Na minha época de mestrado na entrevista, e aqui eu acho importante esse ponto, em primeiro lugar, você tem que entender que quem é a pessoa, pelo menos institucionalmente, que sabe mais de direito ali na hora da entrevista são os examinadores. Então não adianta querer entrar na entrevista e querer mostrar que sabe mais que os examinadores, mesmo que você tenha escrito um projeto bom. Mas um projeto é um projeto. Um projeto não é uma tese, um projeto não é uma dissertação. Muita coisa vai acontecer na hora que você for cursar o mestrado e o doutorado. Então a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que mantenha a humildade. Se você vai para uma entrevista, você tem que saber qual o seu papel ali. Você não é o examinador, você não é o professor, você não sabe mais direito que aquelas pessoas que estão te entrevistando. Então mantenha a humildade. E além de manter a humildade, e aqui seria a primeira dica que eu dou para você, jamais interrompa o examinador quando ele estiver falando do seu projeto. Mesmo que você tenha esquecido alguma coisa do seu projeto, esqueceu, sei lá, o título, esqueceu alguma referência do projeto que deveria ter posto, você tem que entender que um projeto é um projeto e não é uma tese, uma dissertação. Pode ser que o examinador ali queira fazer algum comentário sobre o seu projeto e não que ele esteja dizendo que você está errado, mas você tem que ter humildade para dizer, realmente eu pretendo pesquisar mais a fundo esse tema futuramente, assim que eu ingressar no mestrado, no doutorado. Então, não interrompa o examinador. Uma outra dica que eu posso dizer, e aqui, falando aqui até de improviso, essa questão da humildade e de saber o que você quer fazer ali é muito importante, porque eu me lembro que no meu mestrado aconteceu uma história curiosa, porque o meu mestrado era o primeiro mestrado que a UERJ fazia, e de Direito Tributário, eu sou da primeira turma de mestres de Direito Tributário,
E eu me lembro que uma pessoa nas entrevistas, né, que tiveram ali no mestrado, uma pessoa foi eliminada. E logo, depois que a gente ingressa, conhece mais os professores, eu fiquei curioso em saber por que aquela pessoa tinha sido eliminada. E um dos professores que estavam na entrevista, ele me disse o seguinte, que aquela pessoa foi eliminada porque ela não sabia o que estava fazendo ali. Quando perguntaram para ela por que ela queria fazer o mestrado, para aquela pessoa, ela disse, o edital estava aberto, eu fui lá e fiz. Na visão dos examinadores, aquilo soou como um desrespeito. Bem, se você não sabe o que você está fazendo aqui, você não precisa estar aqui. E aquela pessoa foi eliminada. Foi a única pessoa que eu conheço que foi definitivamente eliminada. Eu conheço uma outra que foi eliminada, mas foi revertido, né, por conta de uma questão lá que não vem ao caso falar. Então, o que eu quero reforçar aqui para você? Mantenha a humildade. E agora, citando um outro exemplo, para reforçar o que eu falei para vocês sobre o projeto, é que conheça, obviamente, o seu projeto. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui fazer o meu doutorado, eu passei, e no doutorado não tinha limite de páginas, hoje na UERJ, para o doutorado você tem um limite de 25 páginas, antes não tinha limite. Eu lembro que eu escrevi umas 85 páginas, 75 ou 80, agora eu não lembro quantas páginas eu escrevi muitas páginas. Só que entre a minha entrevista e aquilo que eu tinha escrito, já tinha ultrapassado aí uns 5, 6 meses. E aí eu passei em primeiro colocado nas entrevistas, passei em primeiro também nas provas de idiomas, né? Tirei 10 em italiano, 10 em inglês. E aí fomos para a entrevista. Eu e mais 3, nós éramos 4, só 4 passaram no doutorado, salvo engano. Acho que na minha época foram 4 que ingressaram no doutorado. E aí eu me lembro que eu conversando com um amigo, né, a gente estava ali fora esperando, e aí os professores chamaram esse amigo, ele foi e saiu. E aí depois era minha vez de entrar. Mas antes de entrar, assim, uns 5 minutos antes de eu entrar, eu estava acreditando que a entrevista ia ser igual foi no meu mestrado, vai perguntar sobre a minha experiência, mesmo eu já tendo feito ali o mestrado na UERJ, né, tem pessoas que não fizeram, e aí começa umas questionamentos para saber quem você é. Só que eu não me liguei que no doutorado muda tudo quando você tem um projeto. Eles vão perguntar sobre o seu projeto, é óbvio. E aí um amigo meu saiu e falou assim, eu perguntei para ele, e aí, o que eles estão perguntando? Ele falou, não, pergunta só sobre o projeto. Aí eu falei, caramba, eu pensei assim, eu escrevi esse projeto 5 meses atrás, eu já escrevi um monte de coisa depois disso, e agora tenho que fazer meu projeto. A sorte que eu tinha o projeto ali no celular, eu olhei rapidinho para lembrar o que eu tinha escrito, né? Porque eram 85 páginas e eu não podia vacilar. E eu era o primeiro colocado. E aí eu me recordei de todo o meu projeto e fui para a entrevista. Os meus amigos que estavam lá fora, principalmente um amigo querido aí, o Carlos Renato, ele me falou assim, nossa, Júlia, sua entrevista demorou muito. E realmente, eles começaram a me perguntar sobre o meu projeto, me perguntaram muito sobre o meu projeto. E depois, conversando com os professores, eles me disseram o seguinte, alguns professores, olha, te perguntaram tanto sobre o seu projeto ali, praticamente uma inquisição ali de pergunta, interrogatório, porque era óbvio, eles queriam, você é o primeiro colocado, eles queriam saber se foi você mesmo que escreveu o projeto. Então, o que eu posso dar de conselho, principalmente para quem está no mestrado, porque no doutorado, eu tenho certeza que a pessoa tem mais experiência, já fez um mestrado e chegou no doutorado, tem uma experiência em escrever, às vezes já tem livro publicado, mas quem está no mestrado, o que eu posso dizer é que conheça o seu projeto. O projeto é seu. Se você escreveu ele há muito tempo, relê o seu projeto, para você saber e lembrar aquilo exatamente que você escreveu. Porque não adianta você chegar na entrevista e querer enganar quem está te examinando. Por exemplo, dizer um projeto que não é seu, ou dizer coisas que você não escreveu, coisas que não têm ligação com o que você escreveu, ou tentar ali fazer um novo projeto ali ao vivo, que vai acabar se enrolando. Então, foca no seu projeto, separa ali 3 tópicos do seu projeto que você acha importante falar e mencionar, e quando abrirem as perguntas, no meu caso, quando eu fiz o doutorado, eles
abriram para eu poder explicar por que eu escrevi sobre aquilo e depois vieram as perguntas. Pode ser que agora também seja assim, principalmente na UERJ, né? Vai abrir para as perguntas para os mestrandos, para os futuros mestrandos, para que eles possam dizer o que eles pensaram quando naquele projeto, o que eles queriam dizer com aquilo, e dos doutorandos também. Mas aqui eu acho que é mais importante falar para os mestrandos, porque o mestrando tem menos experiência, o candidato a mestrado, né? Candidato a ingressar no mestrado. Então eu acho que, em resumo, o que eu acho que eu tenho aqui para dizer é que conheça o seu projeto, mesmo que você tenha escrito ele há muito tempo, vá para a entrevista, conheça o seu projeto, mantenha a humildade, vá para a entrevista feliz e com humildade, mostrando que você quer estar ali, que aquilo é importante para você, que você tem disponibilidade para estar ali, para pesquisar, mesmo trabalhando arduamente no seu dia a dia ali, nas suas 8, 10 horas de trabalho, você vai se esforçar e vai além do seu horário para continuar pesquisando. Então, não é um problema você ser um trabalhador e fazer um mestrado e um doutorado. E outra dica é não interrompa o examinador. Deixa ele falar, deixa ele comentar sobre o seu projeto, se isso realmente acontecer com vocês, porque no mundo virtual a paciência também muda, né? No mundo físico é mais descontraído, no mundo virtual o examinador está sozinho na casa dele, outros examinadores estão nas respectivas casas, não estão juntos no local, então às vezes a postura e a dinâmica muda, o tempo também muda, então de repente às vezes você não vai ter nem tanto tempo para falar. Então quando tiver tempo para falar, saiba o que está falando, ok? Por enquanto era isso que eu queria dizer. Qualquer coisa eu falo outra coisa aí mais à frente. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.